Boa noite, a graça e a paz de Jesus Cristo. Sou o pastor Pedro e bem-vindos a mais uma Interação Gospel. Nesta noite, nós temos aqui uma programação especial. O presbítero Aldair está aqui conosco para nos abençoar com a palavra poderosa para a tua vida, mas não veio só. Mateus Camargo, seu filho, um cantor, um jovem que tem sido muito usado por Deus na área do louvor e da adoração, vai estar aqui adorando ao Senhor. João Vitor também, um mais novo, vai estar aqui tocando, acompanhando. Nós teremos logo após aqui o período na mesa, um momento de louvor e adoração, você não pode perder, vai ser na sequência da mensagem aqui. Então prepara aí o teu coração para aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua família nesta noite. Seja bem-vindo, presbítero Aldair. Obrigado, prazer é todo meu. Me sinto muito honrado de receber esse convite, né? Um programa tão bacana, tão abençoado, eu tenho acompanhado. Amém. Né? Me sinto muito honrado mesmo pelo convite, pastor. É um prazer recebê-lo. Eu tenho certeza que os amados poderão conhecer um pouco mais da vida desta família, porque é uma família voltada aos pés do Senhor, a servir ao Senhor. Isso é muito bom. Nem sempre temos essa oportunidade de termos a nossa família aos pés do Senhor, servindo o nosso Deus com interesse de coração. E o amado aqui tem essa oportunidade, está aí com os filhos servindo ao Senhor, cada um com o seu dom. Mas me fale um pouco, para quem ainda não te conhece, presbítero Aldair serve ao Senhor aqui no nosso município mesmo. Qual o ministério que Deus tem aí abençoado e tem dado um chamado especial na vida do irmão? Fale um pouco sobre esse teu chamado ministerial. Sim, obrigado, pastor. Presbítero Aldair Camargo, eu congrego na igreja AD Boas Novas, né, de Campo Grande, AD, né, Assembleia de Deus Boas Novas, em Campo Grande, né, onde tem o meu pastor ali, Valdir Marculino e o Walter de Paula. Aproveito até para mandar um abraço para eles. Forte abraço. Um forte abraço para os meus pastores, que são muito mais do que pastores, né? São pastores. Congrego ali, né? Estou presbítero ali, local, onde muito ativo ali junto com os meus pastores. E a chamada, embora seja um pregador da palavra, eu tenho esse viés musical. Amém. Né, viés musical. E sou líder de louvor na minha igreja e tenho a honra de seguir esse ministério com a contribuição dos meus filhos, da minha esposa. Um abraço até para minha esposa Sandra Barbosa, não pôde estar aqui, mas já deixo meu abraço. Minha esposa que eu amo muito. Me ajuda muito no meu ministério. Amém. Isso é muito bom. É algo gratificante, né? Ter a família participando conosco. Eu gostaria que você falasse também do Mateus Camargo, que jovem, eu tive a oportunidade de ouvi-lo numa das programações aqui da igreja, e não somente eu, mas todos que aqui estavam, ficaram impactados com a voz, o timbre de voz desse jovem. Mas mais do que isso, mais do que o dom natural que lhe foi concedido, o compromisso, né? Nós sabemos que muitos jovens agraciados com dons da parte de Deus, infelizmente, não os usam para servir e glorificar a Deus. Então, fale um pouco aí desse momento que o Mateus está vivendo, como se deu também esse chamado na área musical. Então, pastor, eu louvo muito a Deus por o que eu tenho vivido, né, hoje, que nós temos vivido ministerialmente e no meio da nossa família. Conforme o senhor falou, é uma dádiva você ter essa unidade, essa harmonia no propósito, né, no ministério. E desde a gestação da minha esposa, eu até conto para o Mateus que eu falava, sempre conversando com ele ainda no ventre da mãe, falava com ele que se ele nascesse desafinado, ele ia ver comigo. Né? E dentro do ventre ali ele sempre ouviu eu e a mãe cantando, né, sempre envolvido com música na igreja. E o propósito que a gente tinha no coração é que ele seguisse isso, né?
E hoje nós vemos materializar isso, né? Deus realizar isso, confirmar esse ministério na nossa casa. E é um orgulho muito grande. Ele, né, gradativamente, isso foi se aflorando na vida dele. Amém. Nada premeditado, tudo. O Espírito Santo, a gente percebia que o Espírito Santo estava conduzindo todas as coisas. Maravilha. E hoje, ele tem ido nas igrejas e nós temos visto, né, o que Deus tem feito através desse ministério que Deus confiou a ele. Amém. Maravilha. Podemos deixar de falar do João Vitor, né? Está vindo no mesmo caminho. Já vi que tem um excelente dom, né, na área de música, na parte instrumental. E aí, desde quantos anos? Porque agora mesmo é novinho ainda, 10 anos. Sim. Não é isso? Começou quando? 3, 4 anos eu já estava quebrando os pentes, né? Em casa. Pegava os pentes e batia, quebrava os dentes dos pentes. E foi desenvolvendo assim, sempre estava no meio dos músicos, sempre curioso, sempre pesquisando. Logo como começou a aprender a manejar, né, do smartphone, já sempre as consultas dele no YouTube era referente à bateria. Bacana. E nós tínhamos um baterista, né, que compunha o grupo. E o João Vitor sempre acompanhou. E, vez ou outra, o baterista permitia que ele tocasse algumas canções. Sim. Né? E o baterista chegou a um ponto, observando a desenvoltura dele, chegou e falou, vocês não precisam mais de mim. Até comentei com a pastora Neuda ali agora há pouco. Vocês não precisam mais de mim. Já Olha pode aí. Deixar esse menino tocar. É mesmo? Porque Deus tem uma grande obra na vida dele. E maravilha. eu sou só sorriso, né, com isso, né, pastor? É uma bênção, né? Nem me diga, que maravilha. Fico muito feliz. Então, essa é uma breve apresentação. Se formos aqui falar dos predicados de cada um, vai render. Mas como temos aí uma mensagem poderosa para a tua vida, quando Jesus voltar, onde você vai estar? Então, é algo que deve agora inquietar o seu coração, essa pergunta, e o presbítero Aldair vai falar disso com muita propriedade. Atente aí a esta palavra, amém? Amém, pastor. Eu sou grato a Deus sempre sou grato a Deus pela oportunidade de estar falando, né, do Evangelho, falando das boas novas, independente do lugar que nós estejamos, nós não podemos abrir mão. Domingo até eu comentei na igreja, eu estava ministrando a palavra e toquei nesse ponto. Independente de onde que você esteja, dentro do coletivo, no seu local de trabalho, na sua casa, na vizinhança, você não pode deixar de falar daquilo que Deus tem feito, né? Amém. Não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. E esse momento, pastor, dessa mobilização mundial, né? Esse momento de pandemia que assustou todos nós, até pessoas que não tinham um dia a dia dentro da igreja, se aproximaram para entender melhor o momento que nós estamos vivendo, um momento profético. As pessoas se sensibilizaram mais, né? Aquele que já tem um dia a dia cristão, ele ficou mais atento àquilo essas coisas que estão acontecendo. Verdade. Porque a Bíblia, elas nos situa, ela é uma bússola, para que nós percebamos o momento que nós estamos vivendo. Né? E desde o princípio, além de todos os estragos que o pecado faz, a primeira coisa que ele faz é tirar o homem de onde ele deve estar, nos momentos proféticos que a humanidade vive. Uhum. Eu vou até mais além, né? No céu mesmo, o pecado no céu, através de Lúcifer, foi tirar, né, a terça parte dos anjos do local onde eles deveriam estar, que era diante do trono de Deus, naquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Onde o homem deve estar? No jardim do Éden, quando, né, na viração do dia, no local marcado, ali o horário marcado do encontro, né, com Adão, quando Deus pergunta: onde estás? Não porque Deus não soubesse, né, que nós sabemos que na sua onisciência ele sabia,
mas para mostrar que Adão tinha um lugar onde ele deveria estar. Né? E a mesma artimanha que foi usada no céu foi usada para tirá-los do lugar onde eles deveriam. Verdade. E Deus ele arquiteta, ele projeta durante toda a história da humanidade um local onde o homem deve estar, ou seja, as profecias, os profetas, né, usados por Deus, usados como bússolas, para que o homem se situasse nos momentos proféticos da humanidade. Sim. A mensagem que foi entregue é que Jesus viria, o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. E muitos profetas, eles mostraram, eles ensinaram, eles direcionaram. Mas mais profundamente Isaías, né, que revelou mais profundamente sobre ele, que mais falou, considerado até o evangelho do Velho Testamento, né? Por falar tão intensamente, tão claramente, tão explicitamente a respeito da vinda do Messias. E a profecia mais explícita foi que a Virgem conceberia, que daria luz a um filho, o seu nome seria Emanuel, que é Deus conosco. Então, isso já serviu para o homem saber aonde ele deveria estar quando essa profecia se cumprisse. Né? Quando Maria contou toda a história do anjo, que o anjo revelou a ela, que ela estaria gestante, né, do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, quando o povo recebeu essa notícia, eles deveriam saber o que estava acontecendo. Mas talvez por o grande período que eles ficaram sem ouvir a voz de Deus, eles se tornaram insensíveis. Porque o livro de Isaías é um dos livros mais lidos naquela época, né, pastor? E é o livro que sinalizou de ponta a ponta o Messias, né? Era o livro mais lido. Tudo sobre ele. Então, quando Maria, ela transmitiu essa informação do anjo, era para eles ter ligado o sinalzinho vermelho, a profecia de Isaías. E o certo seria acompanhá-la a cada mês da gestação. E o dono da estalagem, né, no dia do alistamento, o dono daquele hotel, dos hotéis, né, eles perderam a oportunidade do hotel ser o hotel mais famoso. Imagina. De toda a história da humanidade. Verdade. Sabe por quê? Porque eles não entenderam o lugar onde deveriam estar naquele momento profético. Tanto é que aconteceu que Jesus nasceu e não tinha ninguém. Era o evento, pastor Pedro, era o evento mais importante daquela época. Era o evento mais importante e não tinha ninguém para presenciar aquele evento. Fazer uns 3 magos, né, de terra distante, lá do Oriente, atentos a esse momento, né? E conseguiram, né, estar ali e presenciar algo, né, que dividiria a história. Foi o evento mais importante. Então, como diz Isaías, né, falando de Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Então, essa foi a primeira pregação. Se formos sintetizar isso numa pregação do Velho Testamento, a primeira pregação foi essa. A primeira vinda de Jesus nessa terra. Quem deu crédito? Ninguém deu crédito. Aí a segunda pregação, que com o intuito de colocar o homem onde ele deveria estar, foi quando Jesus disse que morreria, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Então, qual deveria ser o comportamento dos discípulos, tendo essas informações? Disse ainda que, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, né, no ventre do peixe, né, o Filho do Homem estaria no seio da terra. Dando todas as coordenadas. Então, ele dizendo que morreria, que ao 3º dia ele ressuscitaria, qual deveria ser o meu comportamento? Onde eu deveria estar
no momento da ressurreição, pastor? Na porta do túmulo. Juntava, vamos supor que nós fôssemos os discípulos. Irmão Pedro, né? Irmão Mateus, irmã Eneilda, já estamos no 3º dia, hein? Partiu o túmulo, né? Partiu o túmulo, vamos fazer um acampamento lá, porque eu não quero abrir mão de ver esse grande acontecimento. Eles deveriam estar. Foi a segunda mensagem. Quem deu crédito a essa pregação? Então, voltando ao início, né, da nossa conversa, o momento que nós estamos vivendo hoje, com as profecias que estão se cumprindo, aonde eu devo estar? Aonde eu devo estar? Qual é a terceira mensagem? Jesus voltará. Né? E a orientação é, quando vistes esses sinais acontecendo, não era para a gente se assustar, mas é para a gente olhar para o alto, porque próximo está a nossa redenção. Então isso é uma bússola. Então, uma bússola para nós. Aonde que eu devo estar? Eu não estou falando, né, geograficamente. Eu não estou falando uma denominação, não estou falando, né, um lugar, enfim. Mas eu devo estar no centro da vontade de Deus. Posicionamento. Me posicionar. Nós falamos de chamado, de ministério. Eu tenho que entender qual é o meu chamado, qual é o ministério e aonde que eu devo estar. Né? O Senhor sabe o seu chamado, eu sei o meu chamado, e eu sei que a minha salvação ela está ligada em eu realizar esse chamado e entregar essa mensagem. Amém. Né? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele está falando às igrejas, orientando. Então, que Jesus vai voltar. Essa é a terceira mensagem. E aonde eu devo estar? É uma pergunta que eu faço para você que está assistindo. Eu não sei se você já conhece, já tem experiência com o poder de Deus. Eu não sei se você está afastado. Eu não sei se você, né, tem o desejo de se aproximar e fica meio sem orientação. Né? Onde que nós devemos estar? Nós temos que estar aos pés de Deus, aos pés do Salvador, para que naquele grande dia nós ouvirmos o nosso nome ser chamado. Né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço de Deus? O braço de Deus, ele está se manifestando sobre aqueles que dão crédito. A segunda pergunta, ela responde a primeira. Então nós aguardamos, né, ansiosos, né, por esse grande dia, que eu creio que não vai demorar muito. Os sinais estão aí, né? Muitos sinais. Até pessoas que não, conforme eu disse, não convivem no meio cristão, que ainda não servem a Deus, a gente vê as pessoas comentando, os dias estão, né, estão chegando ao fim. Conseguem perceber as mudanças. Tem alguma coisa acontecendo. Então eu preciso me mobilizar para me aproximar mais a cada dia daquilo que Deus quer de mim, de onde Ele quer que eu esteja. Então esse é um momento de muita reflexão. Tudo isso está acontecendo para que você ligue, né, o sinalzinho de alerta, né, e se posicione para ser arrebatado. Amém. Nesse grande dia. Amém. Amém, pastor. Eu gostaria que você agora aí na tua casa curvasse a sua cabeça. Vamos então falar com o Senhor e vamos colocar nossas vidas diante dele, aquele que pode nos dar essa clareza. Qual é o nosso verdadeiro lugar? É o chamado, o nosso dom, aquilo que Ele liberou para a nossa vida, onde Ele quer que estejamos e fazendo o quê? Isso é estar no centro da vontade de Deus. Glória é o lugar a Deus. que precisamos estar, no centro da vontade de Deus. Amém? Feche os teus olhos aí. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela vida desta família, Pai, que o Senhor separou para te servir e tem atendido o seu chamado. Nós te agradecemos por esta mensagem, Pai,
que nos desperta, que abre o nosso entendimento. É uma mensagem, Pai, que nos alerta a vigiarmos, a estarmos atentos em relação ao nosso chamado, o porquê o Senhor nos salvou, o porquê estamos fazendo parte do corpo de Cristo e o que o Senhor espera de cada um de nós. Deus querido, aguce agora, através do Teu Santo Espírito, os nossos sentidos espirituais, para que possamos ouvir a Sua voz, para que possamos olhar com os Teus olhos, sentir aquilo que Tu sentes. Queremos estar no centro da Tua vontade, queremos cumprir aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, esta palavra, ó Deus, entrando em cada lar agora e despertando, Pai, meus irmãos amados em Cristo. Ó Deus, traga um despertamento, o entendimento de que estamos vivendo um tempo, Pai, em que os sinais se avolumam cada vez mais. E precisamos estar atentos. Esta foi a exortação de Jesus: observem os sinais. E, Senhor, que possamos estar, então, no centro da Tua vontade, no lugar certo, na hora certa, Pai. Não somente na Sua volta ou quando o Senhor nos chamar, mas que possamos estar no lugar certo para falar àquele que necessita da palavra de salvação, do consolo, da mão estendida. Que sejamos, Pai, representantes do Teu reino aqui na terra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, que esta palavra tenha entrado no teu lar, trazendo um despertamento, trazendo mudanças, porque realmente nós vemos aí sinais, a cada dia mais sinais, e precisamos ler, entender, decifrar os sinais que o Senhor tem nos dado. Os sinais são para a igreja, para que a igreja se mova, para que a igreja alcance vidas que estão perecendo, vidas aí que estão à mercê do inimigo. Então precisamos nos mover e precisamos estar no lugar certo, na hora certa, no centro da vontade de Deus. Glória Amém? a Deus. Presbítero, eu quero te agradecer por esta palavra abençoada e por ter aceitado o nosso convite. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco na nossa mesa redonda. O prazer foi todo meu, conforme eu já disse, muito honrado de contribuir, fazer parte, né, desse projeto tão lindo aqui, que está sendo realizado aqui neste local. Amém. Não saia daí. Agora nós temos um período de louvor e adoração, e eu tenho certeza que você vai ficar aí com a tua casa cheia da glória, da presença de Deus, porque teremos um momento maravilhoso de adoração agora. Quero liberar aqui o presbítero Aldair, que já vai passar aqui para o nosso setting anexo e já vai estar começando aí esse período de louvor e adoração, com a participação aí dos seus 2 filhos, uma família que tem composto algo especial da parte de Deus no louvor e na adoração. Amém? Vamos então aí ao nosso segundo tempo. Amém? Presbítero, Amém. fique à vontade para se transferir para o próximo setting. Deus os abençoe.